Olá, gente, aqui é Lívia Moreira e eu venho hoje trazendo esta pintura de morango e vou estar ensinando vocês como chegar a esse ponto, né? Parece de verdade, não é mesmo? Vamos lá, gente. Primeiro a gente vai começar com o fundo, tá bom? Eu tô usando aqui o verde bebê ou o azul bebê, tanto faz, é quase a mesma tonalidade, vocês podem estar usando. Olha, eu coloco lá no início, depois eu venho trazendo. Só que essa tinta, como vocês já sabem, a gente dilui um pouquinho ela com clareante, clareador. É um pincel também com as cerdas mais longas, macias, para poder estar esfumaçando para fora, tá? Esse aí é o número 8 que eu tô usando. A câmera não pegou bem o foco onde eu tô colocando, mas é assim. Você coloca próximo ao elemento que você está pintando e vem trazendo para fora. O pincel quase nada de tinta, ó. Sempre lá nos cantinhos você pode estar colocando bem tinta, bem rente mesmo aos elementos que a gente vai pintar, tá bom? Sempre fazer o fundo primeiro é bem melhor, porque depois você não tem o trabalho de ter que estar voltando com a tinta, né? Olha só, a tinta está bem diluída e assim, quando você vai pintar mais para fora, é menos tinta mesmo. Então você passa o pincel lá no seu isoporzinho, no seu pratinho que você estiver usando, para poder tirar o excesso da tinta. Agora aqui, ó, percebi que estava fora, então eu vim trazendo mais. Olha só, quase nada de tinta, eu vou colocar assim, ó, rente a essa fita. Eu passei uma fita crepe, porque o meu trabalho já está concluído, né? As beiradas está com um crochêzinho, o bico. Então não quero que chegue até lá nem suje, quero que fique assim uma marcação, entendeu? Então, ó, vou limpando esse pincel até chegar às bordas. E aí, ó, vai ficar bem suave as laterais, vai suavizando, porque a gente tem pouquíssima tinta no pincel. Olha esse cantinho aqui, tá mostrando pra vocês, ó. Coloco a tinta lá e depois eu faço assim, ó. Só testei mesmo, ver se tava com bastante tinta, que é pra não trazer. O pano tá um pouco enrugadinho aí, mas não tem problema quando você for fazer o seu estique bem tecido. Isso aí foi falha minha, né? Deixa bem esticadinho com cola, né? Cola de contato, para poder não ficar dando trabalho também. E aqui, olha, o stencil. O stencil você pode estar escolhendo um. Eu escolhi esse daqui, e se quiser também, não é necessário. Eu escolhi um que parece assim essas gradezinhas, né? Eu vou estar usando um azul um pouquinho mais forte e vou estar preenchendo um pouquinho a tinta diluída também, tá? Aí você vai colocando assim, ó, suavemente, não aperta o pincel para ele não entrar muitos pelinhos, tá? É só para deixar a marcação mesmo. E aí você vai preencher, deixar essas marcaçõezinhas. Quando chegar próximo ao elemento, no caso aqui são os morangos, você tem que dar atenção para não cobrir, né? Porque vai ficar a tinta lá, então vai dar um pouquinho de trabalho. E também aqui nas laterais, você tem que parar onde termina ali aliás, onde começa a fita, né? Pode até passar um pouquinho por cima da fita, não tem problema, só não deixa ultrapassar o tecido. E assim, se necessário, você pode estar colocando uma fita durex para fita durex, uma fita dessa crepe, para o stencil não correr, tá? É difícil às vezes, né? Aí quem tem habilidade já consegue manter o stencil no local, já sabe como é que faz, né? Vai estar aprendendo. Então você passa nele todinho, toda a extensão, vê onde ficou e põe do outro lado também, tá? Agora a gente vai... Então, gente, olha como ficou, né? A gente vai fazer agora o morango. Então, a gente vai estar usando o vermelho vivo para estar preenchendo. Esse morango aqui, ele tá bem madurinho mesmo. Então, a gente vai preenchê-lo todo com o vermelho vivo. Um vermelho assim,
quase pro tom do laranja, ele é bem forte, mas ao mesmo tempo ele é um vermelho claro, ele não é aquele vermelho escuro. Então, você preencheu, né? Acompanhe comigo, eu já preenchi, gente, manchou ali um pouquinho de vermelho, que a pessoa é muito desastrada, mas não tem problema, tem como tirar, tá? Então, agora eu vou estar usando vermelho púrpura, não sei se dá pra ver bem não, mas eu estou falando aqui, estou levando a informação das tintas que eu estou usando para vocês. Mas caso não tenha, pode estar usando o escarlate, algo vermelho mais escuro. Então, eu vou colocar assim alguns pontos que eu acho que dá para escurecer, para mostrar que o morango está bem madurinho, né? E o vermelho vivo é a base, porém nós vamos estar escurecendo, dar aquele tom de maduro mesmo, né? Que o vermelho, quando tá maduro, ele é quase vinho, ele fica bem vivo mesmo. Uma tonalidade bem escura. Gente, perdão aí que eu bati na câmera. É sempre a mulher desastrada. Aí, aqui, ó. Tô colocando aqui algumas áreas. Tô colocando por baixo, é onde tem as sépulas. Gente, a minha voz tá indo embora. Então, a gente vai e espalha assim aleatoriamente. Não é para preencher, não. O vermelho vivo, ele não pode sumir, ele tem que estar aí também, tá? Então, você coloca assim, ó, e vai passando, levando. Gente, a mulher colocou a mão na frente da câmera, pode? Então, olha, agora eu venho com o amarelo ouro e vou dar assim umas batidinhas e depois vou misturar, ó. Não é pra deixar ele parado não, você circula bem o pincel para integrar um pouco mais nessa tinta. Isso aí vai dar um efeito de volume, né? Que a gente precisa também. As frutas, elas têm as formas, então nem todas são redondinhas, não. Essa daqui, o morango, ele não é redondinho, tá? Agora, gente, perdão aí. Pois é, mas não vou conseguir gravar essa área de colocar os furinhos pretos. Porém, assim, já vou mostrando pra vocês que eu tô colocando a luminosidade ao redor desses furinhos, tá? Esses furinhos eu fiz com o uva ou o vinho. Um dos dois você pode usar. E assim, ó, vou colocando o amarelo bebê e vou contornando eles, fazendo essa luminosidade, tá? Olha só, é assim. E lógico, depois a gente vai ter que voltar com o vinho e tá realçando mais esses furinhos, porque aí que fica a semente. Depois a gente também coloca um pouquinho do marfim para dar um brilho, sempre do lado oposto, onde tá mais escuro, né? Onde tá com a sombra, tá bom? No caso, eu tô clareando bem o lado direito, então eu vou colocar o brilho da semente do lado esquerdo. Olha só, eu venho com o pincel número 2 e vou apagando mais essa tinta, para poder ficar aquele efeito de luminosidade, dar volume mesmo, não é para ficar parada não a tinta, eu não quero que fique marcações, tá? Olha só. A gente coloca e depois vem com o pincelzinho e vai espalhando essa tinta. Não deixa ela parada, tá? Sempre desmanchando bem. Tô só mostrando assim, mas ainda tá ficando, eu vou tirando aos poucos, tá bom? Olha só como tá ficando, já tá criando forma, né? A pessoa às vezes coloca a mão na frente, que não dá pra ver direito. Falha nossa, né? Mas fazer o que? Já foi. Então, olha só. Algumas áreas vai ficar mais clara. Geralmente, onde tá o amarelo que eu coloquei, vocês viram, né? Que há algumas formas de se fazer também. Eu coloquei o amarelo depois de ter pintado já com o vermelho vivo. E dei essa clareada aí nesse centro, que é o que a gente faz às vezes antes, né? Coloca primeiro o amarelo e depois o vermelho por cima. Geralmente a gente faz isso com maçã, né? Com a pera. E aqui eu já fiz o contrário. Mas se você quiser fazer primeiro o amarelo, não tem problema, dá certo do mesmo jeito. Olha só.
Aí eu tô realçando esse vinho que eu coloquei antes. Gente, eu lembro às vezes que eu tô colocando a mão na frente, então eu afasto o pincel. Porque assim, como é pra firmar bem, eu pego muito lá embaixo. Mas o certo mesmo é pegar um pouco mais pra cima pra poder a mão ficar mais leve. E aí, gente, já tá quase pronto o nosso morango. Só está faltando as sépalas. Olha, agora a gente vai estar colocando aqui, ó. Como eu disse pra vocês, é só uma gotinha de nada. E vai colocando e vai deixando. Vocês observaram, já tem uma formiguinha aí passeando, gente. Tava sentindo falta delas, que elas não estavam aparecendo. Aí são duas já, gente, olha aí. Então vamos lá. São algumas gotinhas mesmo. E já a gente tá finalizando o morango. Se for necessário, a gente volta de novo colocando um pouquinho mais do vinho, né? Pra poder realçar mais. Eu tô só mostrando mesmo pra vocês como é que é feito. Porém, eu acho que eu vou ter que voltar com o vinho, porque eu coloquei muito pro centro esse brilho. Gente, coloque mais pra esquerda, tá? Que foi onde eu coloquei o brilho, né, do amarelo bebê pra direita, então ele tem que ficar do lado oposto, entendeu? Então, eu vou estar depois refazendo mais um pouquinho, refazendo não, consertando um pouquinho aqui, mas vai ser rapidinho. E já tá aí, gente, olha como fica lindo o nosso morango. Olha só. A gente vem aqui, ó, do lado oposto, né? Como eu tô falando, eu falei pra vocês, sempre do lado direito vai ficar um pouco mais escuro, porque está a parte de fora do morango tá fazendo sombra ao redor desse brilho. Gente, questão de paciência mesmo pra tá fazendo. Mas quando a gente gosta, né, nada é trabalhoso, nada é dificuldade, não. Vamos lá. Ô, mão. Gente, me perdoe. Tá, agora a gente vai passar aqui pra esta folha. Eu tô colocando aqui o verde abacate, quase que preenchendo tudo. Só que eu vou vir assim, ó, aonde tá a área de sombra, eu vou colocar o verde que é mais escuro. No caso, eu tô usando o verde pântano. Você pode usar o verde pinheiro ou o verde que você tem aí, que sejam duas tonalidades, um verde claro e um verde escuro, pra tá pintando essas folhas do morango, tá? Mais ou menos assim, a base é essa. Um lado eu clareio, outro lado eu escureço. Então, vou lá colocar aí a questão assim de preencher mesmo todinha a folha. Eu não vou... Muito cuidado, sabe, gente, na hora de preencher, de não ultrapassar o risco. Eu acabei passando um pouquinho ali, acho que deu pra observar. Mas assim, a gente corrige, que é bem facinho. Foi só um pouquinho. E assim, ó, mistura bem essa tinta uma na outra, mesclando mesmo. E vamos lá finalizar aqui por baixo primeiro, para depois passar para a área de cima, tá?
Geralmente eu divido as folhas em 4 partes, vou fazendo elas divididinha. Porém, hoje, na folha do morango, eu vou estar só assim escurecendo algumas áreas e misturando a nossa luz, o nosso tom mais claro, intermediário, no caso aqui é o verde abacate. Então a gente vai estar misturando, mas olha só, aqui nessa parte de baixo eu coloquei mais verde pântano e deixei ela um pouquinho escurinha, e agora eu vou vir com o abacate para estar misturando nesse verde pântano, tá? E olha só, sempre no sentido da folha, gente. Desculpa. Não pintem aleatoriamente. Se a parte de dentro pode até ser, olha, movimentos circulares, mas lógico, de baixo para cima e de cima para baixo, a gente sempre tenta colocar na mesma direção da folha. Principalmente quando a gente vai fazer os riscos, né, gente? Nunca vai ser atravessado na folha. Os risquinhos vai ser na diagonal. Oi, formiguinha, sai daí. Gente, essas formigas são uma graça. E olha só, já marquei aqui as nossas nervuras da folha e vou desmanchar essa tinta aí, ó. Esse risco no centro, a gente pode passar o pincel por cima dele que não tem problema não, tá? Aqui, ó, na beiradinha, contornei. Gente, lembrando, sempre tinta virada para fora. Porque se eu botar a tinta virada para dentro, a parte de fora não vai ficar um contorno certo, vai ficar borrado. Então, é como se você estivesse esfumaçando e ela vai ficar manchada. Quando você coloca a tinta virada para fora, dá esse efeito aí, ó, contorno bem certinho, tá bom? E é isso, gente, só manchar mesmo, ó. Agora eu espalho bem, faço com que essa tinta fique bem unida à outra, tá? Aqui eu vou preencher o cabinho logo com o verde abacate e vou dar umas tonalidades de verde pântano, que é a minha sombra, tá? Depois eu vou vir com marfim nessas folhas e nesses galhinhos e coloco uma luzinha. Olha só, preenchendo mesmo. Gente, nessas horas de galhos, que tem sépala junto, que tem flor, que tem o morango e tá o risco tudo junto e misturado, fica um pouco complicado. Deem bastante atenção para não pintar o risco errado, tá? Não passar o verde no morango e nem pintar a flor de verde, né? Gente, tem que dar bastante atenção, se for necessário, se confundir, pega o risco para olhar, para ver onde é que tá as separações, tá bom? Isso ajuda bastante a manter o risco próximo. Aí aqui, ó, já estou fazendo as nervuras, estou realçando aqui algumas partes, tá? Com o verde pântano, que é a minha sombra. E depois eu vou vir com o marfim para estar colocando a luz. E aqui eu já vou aproveitar o pincel sujo e vou dar algumas tonalidades com o verde pântano. Nesse verde abacate aí que eu já preenchi, tá bom? Olha só. Vou dando assim alguns toques, não tem, é meio que aleatório mesmo. Não vou tá... Como o cabinho esse galinho ele é fininho, né? Então é só questão mesmo de observar e ir colocando a luz e a sombra. Olha só, preenchendo. Aí eu venho trazendo, olha, esse verde abacate por cima do verde pinheiro não, gente, aqui é o pântano. E por cima do verde pântano e vou misturando elas, integrando uma tinta na outra, tá? Não pode ficar parada não, gente. A tinta tem que ser bem misturadinha. Aqui eu já vou preencher essa sépala do morango que tá aqui embaixo. Então, eu vou preencher toda com verde abacate. E ao mesmo tempo vou estar vindo com
o verde pântano, que é a nossa sombra, e vou estar colocando nessas áreas que são mais escuras, que estão por trás. Aqui são duas partes de sépalas, então eu vou estar pintando, né, com o verde pântano, aqui tá atrás. E termino, finalizo lá no finalzinho, que ficou só um risquinho para colocar o verde abacate. Porém, faz toda a diferença quando a gente coloca. E aqui também, tá? Aí a gente vai integrando uma tinta na outra, mas sempre deixando quem tá por trás mais escurinho. Eu acho que dá para aparecer bem aí, você consegue observar que a da frente sempre vai ficar mais clara. Aqui eu vou preencher, o pincel tá sujo com as duas tintas, não faz mal, tá? Aí só que eu vou colocar um pouco a mais do verde abacate, lógico, naqueles que estiverem pela frente. E a gente vai preenchendo. Não tem muito segredo, tá, gente? Já expliquei várias vezes a questão de luz e sombra, mas sempre tô relembrando com vocês. Eu poderia ter pintado logo tudo preenchido, né? Na verdade, com verde abacate e depois vim delimitando. Porém, eu acho, para que vocês vejam melhor, né? Vim fazendo por partes. Eu deixo assim, uma certa limitação para vir colocando as extremidades da sombra, tá? Deixo sempre assim, eu acho que aqui não tá dando para aparecer, mas eu deixo assim uma flechinha bem pequena para estar mostrando, né, onde vai a sombra e onde vai a luz. No caso aqui é a sombra, eu deixei um pouquinho separado da onde eu tinha pintado, que é para estar entrando com o verde pântano. E aí, como eu já falei para vocês, sempre tinta virada para fora, tá? Quando for fazer essas partes, principalmente quando é muito pequeno, para não deixar assim espalhada a tinta. No caso, ela vai ficar esfumaçada e não é isso que a gente quer um contorno bem reto. E olha aí, coloquei muita tinta, eu vou tirar um pouco mais, e aí eu vou espalhar essa tinta. No caso, se eu achar que ficou muito escuro, eu posso estar voltando com verde abacate, e lógico que a gente vai estar colocando ainda aí aquela luz, né? A luminosidade, luz não, a luminosidade é uma luz, com o marfim, a tinta marfim, que está sendo a nossa terceira tinta a entrar aí nesses verdes, tá bom? O marfim, ele não é o branco, ele tem assim uma tonalidade de quase que pro creme, no amarelo creme, sei lá. Então ele dá um bom resultado no caso quando você quer usar como luz, principalmente no verde. Olha lá, se você observar lá em cima, a nossa folha no lado direito em cima, ela já tá finalizada, tá? Então parece bem ali, foi o marfim que foi usado, tá? Para toda essa extensão de áreas verdes, eu tô usando o marfim como a luz. No morango, você viu que eu coloquei o amarelo bebê, né? Que é a nossa luz para tá fazendo como é que eu posso dizer? Esses relevos, né? Dando essa ilusão de volume ao redor das sementes, tá? E aqui, olha, eu vou colocando e espalhando. Um pouquinho de tinta mesmo do marfim que eu já estou colocando, tá? Em alguns pontinhos, aí a gente coloca e espalha. Aqui eu vou estar preenchendo o cabinho com o verde, o verde abacate. E isso eu vou fazer em todas as áreas, né? Como vocês já viram que eu já preenchi. É tudo com o verde abacate, depois eu venho em alguns pontos dando, assim, uma sombreada com verde pântano. E depois eu coloco do lado oposto o marfim. Que eu vou consertar um pouquinho, né? Porque a tinta ficou meio parada, então a gente tem que ir consertando. Sempre a gente volta, tá, gente? Não é trabalho. Quem é acostumado, né, tá pintando, sabe que a gente volta várias vezes, porque a gente nunca fica satisfeito. Então é isso, a gente vai sempre estar voltando, tá bom? Dando alguns retoques aí para finalizar, um pouquinho mais de marfim nessa parte da frente, que ela vai ficar bem sobreposta. Aquelas áreas de trás são bem escurinhas mesmo, então
Vou colocar assim, só um toque nas de trás, assim, só na parte que tá mais alta mesmo, tá? Olha como aqui nesses cantinhos. Eu coloco, puxo sem chegar no verde pântano, tá bom, gente? Aqui eu vou dar uma emendadinha, mas depois a gente vai fazer uma separação aí para dar mais um efeito. E a separação, lógico, tem que ser com verde pântano para mostrar melhor o sombreado. Olha aí. Vou estar delimitando algumas áreas e puxando ali, olha, aqui no cabinho, que ele não aparece o final dele, né? Essa sépala aí, ela tá por cima, mesmo que tenha uma divisão, ela tá por cima do cabinho, tá? Esse morango, ele não dá pra gente ver a parte de cima dele, tá meio de lado, tá bom? Então, as sépalas vão ficar por cima. E olha aí, gente, como tá quase pronto, né? Na verdade, o nosso morango já está pronto aí, as sépalas, o cabinho, só falta dar alguns retoques no cabinho, tá bom? Então, a gente vai passar agora para essa outra parte aqui. Eu vou estar pintando agora com vocês esse outro morango. Esse morango, gente, eu quero fazer ele assim, mais pro verde, né? Ele não vai estar bem maduro, então eu vou estar preenchendo ele com algumas tonalidades para dar o efeito, o aspecto de ainda estar verde. Então, a gente vai estar colocando aqui, eu vou escolher esse lado, tá? Lado direito, que eu acho que aqui é a nossa luminosidade. Acho não, ela tá vindo do lado direito, então eu vou clarear aqui. E vou estar colocando o amarelo ouro em algumas áreas. Olha, você viu que eu botei do meio para baixo. E agora eu vou colocar assim, de cima para baixo, o marfim. O pincel não foi lavado, tá sujo com amarelo ouro, então não tem problema. Eu vou estar mesclando essas duas cores, tá bom? Eu não quero que o marfim fique puro. Mesmo porque eu vou estar entrando, olha só, com um pouquinho do verde abacate. E vou estar se deixando um pouco mais esverdeadinha essas áreas aqui, que esse lado aqui do morango ainda não está maduro, tá bom? A gente vai fazer ele com uma parte amadurecendo e a outra mais verdinha. Então, eu vou colocar um pouco mais de marfim, né? Limpar meu pincel aqui, mesmo aproveitar essa área com o amarelo. E aí eu vou espalhando e misturando, eu vou vir esses três tons, tá? Aquela luzinha na semente, assim, ó. A gente coloca com marfim, só um risquinho assim do outro lado. Realista, que ficou mais fraco o amarelo desse morango. Tá? Aí a gente coloca um pontinho, mais um pouquinho de amarelo ouro aqui, mas olha, como se fosse um brilho na semente. Que eu não começo em cima daquele verde ou do marfim. Eu coloco na parte de baixo onde estava o amarelo puro, tá? Aqui eu já comecei a entrar com o vermelho vivo, que é a nossa cor intermediária do morango, tá? Que a gente já usou no outro morango. Então, ó, eu vou colocando assim no cantinho e vou levando o pincel para cima desse amarelo sem tá muito forte, tá? Já vai chegando assim quase sem tinta, somente para tá mesclando uma tinta na outra. Agora eu já vou colocar aqui nessa área que a gente não pintou ainda, colocar o vermelho puro mesmo, né? Que eu, como eu avisei vocês, eu vou estar fazendo esse morango como se ele estivesse amadurecendo, né? Ele não vai ser verde totalmente. E aí eu coloco essa tinta, né? Já falei pra vocês, tinta virada pra fora. O pincel, na verdade, tem que estar bem rente, né? A nossa linha para poder cobrir, a gente não deixa linhas aparecendo, tá bom? E a gente vai mesclando essa tinta na outra, tá? Vou subindo assim, entrar um pouquinho no amarelo, tá bom, gente? Eu não chego até lá no verde, não. É no amarelo mesmo, no amarelo fica. E aí eu vou fazendo com que uma tinta entre na outra. E aí a gente vai continuar. Eu vou dar uns toques com vermelho, com esse púrpura, né, que eu usei para dar aquele aspecto mais amadurecido no outro morango. Eu vou estar colocando assim um pouquinho, mas só na área do vermelho, tá? Assim, muito pouco mesmo, só para dar assim uma ilusão de sombreado, de profundidade em algumas áreas. Com o morango, como eu já falei, ele não é redondinho, ele tem algumas, como é que eu posso dizer, deformidade, né? Tem umas áreas assim mais profundas, mais fundinha, outra mais alta.
O formato dele assim, é quase um coração, né? Só que ele tem algumas deformidades no seu corpício. Então, a gente faz esse aspecto com o vermelho mais escuro. E aí, gente, a gente vai fazer com vocês, nesse morango, as sementinhas, né? O local onde ficam as sementinhas que eu não consegui mostrar no outro morango para vocês. Vou estar passando agora, tá? Vou usar o vinho e olha só, vou dando assim umas gotinhas nele, colocando algumas gotinhas, meio que afastada uma da outra, mas também não muito, tem que ter noção de espaço, tá? E também não pode ser pareado um do ladinho do outro. Tem que ter assim, ó, um espaçozinho, tá? Entre um e o outro, para não ficar, né, estranho, fora de ângulo, né? E a gente observa que na natureza tudo é perfeito, apesar de não ter as suas, como eu acabei de falar, deformidade, porém fica perfeito, né? E aí a gente vai, olha só, dar mais uma pincelada para tá desmanchando mais essa tinta, não ficar. Então a gente espalha bem, né? Não deixa a tinta parada não, como eu acabei de falar. Espalha bem para não ficar aquele aspecto pesado, grosseiro. A gente vai e desmancha. Aí depois a gente vai vir com a luz, que é o nosso amarelo bebê, tá? A gente vai contornar essas manchinhas, essas bolinhas cor de vinho. Você pode usar o cor de vinho ou uva, acho que chega mais ou menos próximo do vinho, tá bom? E vai estar circulando ao redor. Olha, eu peguei o pincel filete, tá? E a gente vai passando ao redor, para dar um efeito melhor. Gente, uma dica é esperem secar, tá? Porque se você passar o pincel por cima desse roxinho, vai misturar. Roxinho que eu digo é o vinho, tá bom? Tonalidade meia roxa. Então, a gente vai esperar secar para poder dar esse efeito, né? Fazer esse trabalhinho que eu acabei de falar, de estar circulando com marfim, tá bom? Muito cuidado, né? Tudo exige cuidado. A gente, quando vai pintar, a gente tem que ver a forma melhor, né? Algumas coisas que a gente vai fazer na pintura, a gente precisa esperar secar. Pintura em tecido, tá, gente? E aí a gente vai fazendo isso em todas as extensões das sementes, para depois a gente vir com marfim e colocando aquele brilhinho que eu já falei para vocês, tá? O brilhinho da semente, gente, a gente vai estar colocando com marfim. Por exemplo, eu vou, deixa eu logo adiantar aqui. A gente coloca o brilho do lado direito, né, no morango, e na semente a gente vai colocar do lado oposto, a gente vai colocar na esquerda, tá? Essa área de dentro, escurinha, é a nossa sementinha. Então, a gente vai colocar um brilhinho nela para mostrar que ela tá ali, né? Lógico, tem um reflexo. Então, vou finalizando aqui. Talvez depois eu venha mais uma vez esperar secar e vou refazer de novo esse mesmo trabalhinho de estar contornando essas sementinhas, tá? Também posso voltar com o vinho para dar mais um retoque, que alguns precisam, estão um pouco apagadinho, então a gente precisa voltar para estar reforçando esse vinho que é da semente, tá? E é assim, gente. A gente é um trabalho de dedicação mesmo. Eu não digo paciência, porque paciência é quando a gente não gosta de fazer, né? É quando a gente gosta, não importa quanto tempo a gente passe ali refazendo. Na verdade, gente, parece que demora assim, porque eu tô
gravando, né? Mas isso aqui, essa pintura, acho que não leva meia hora. A não ser pelo leva mais tempo, porque a gente põe para secar, né? Algumas áreas que a gente vai trabalhar, no caso aí dessa luz que eu tô colocando. Então demora mais por isso, mas não leva meia hora, gente, para pintar. A gente faz a nossa pinturinha muito rápido, olha só. Tô colocando o brilho, né, da sementinha, e observe que eu tô colocando do lado esquerdo. Depois eu vou vir fazendo o contorninho do lado direito com o vinho, tá? Porque eu acho que tá necessário aí. Mas olha como já deu um efeito legal, gente. Olha o nosso moranguinho. E, gente, lembrando, né? Moranguinho é nossa amiga Marlene. Beijo, Marlene, querida. Deus abençoe sua vida, a nossa crocheteira Marlene. E olha só, a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo como eu tô colocando do outro lado, só dando um contorninho. Se for necessário, eu vou voltar de novo com o marfim pra tá colocando em alguns cantinhos, tá? Não são todos, mas alguns vai precisar colocar o marfim de novo. E eu vou circular algumas áreas. Então, já terminei ali. Comecei a preencher essa sépola deste moranguinho, tá? Eu já preenchi a outra com vocês. Então, vou estar dando continuidade nessa que eu já havia começado. Então, eu vou preencher com verde abacate. E algumas áreas eu vou dar uns toques de verde pântano, tá? Olha só, eu já coloquei, vocês observam que tá mais escurinho aí no meio dessa sépola. Então, eu vou colocar o verde abacate, né, só para misturar. E olha só como eu tô colocando. Vocês observaram que é só em algumas áreas, né? Eu vou estar colocando esse verde pântano e vou estar desmanchando entre o verde abacate. E é assim, gente, a gente vai, olha só, integrando bem uma tinta na outra. Vocês vão ver que essa beiradinha dessa sépola eu vou deixar ela bem mais escura, que eu quero esse efeito assim mesmo, tá? E o restante eu vou estar misturando. Coloco o verde abacate lá e vou estar integrando uma tinta na outra. Muito fácil, gente. É só questão de observar mesmo como é feito, tá bom? A gente vai assim, ó, desmanchando, né? Colocar assim alguns cantinhos. Observe onde eu tô colocando, sempre na área de trás. E assim, alguns toques que eu queira mesmo colocar, pode até ser por cima, não tem problema, só vai mostrar que essa área que tá mais para baixo do que a outra, tá? É quando a gente dá os efeitos, né, de profundidade. Então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai passar aqui para esta florzinha, tá? Vocês observaram que eu já adiantei, né? Passei o branco e o verde na florzinha. E no miolo também eu tô usando aqui o amarelo ouro. Então, eu vou estar fazendo agora as sépalas, preenchendo com o verde abacate, né? E depois eu vou estar sombreando com o verde pântano. É pouquinha tinta, porque é uma área bem pequena. Quando eu for sombrear, vai ser na parte que tá por baixo mesmo só, tá? E aqui eu tô puxando o galinho dela, né? Que tá segurando ela. E depois a gente vai também sombrear um pouquinho com verde pântano aí e colocar a nossa luz na área mais clara. Bem diferente, né? Essa flor, eu tô usando o verde abacate, o branco, né, na área de dentro. Só que na área de fora, essas duas pétalas que estão por cima, elas estão mostrando a parte de trás. Então, ela é toda branquinha mesmo, tá? E a gente vai colocar só o branco nela. Na parte de dentro entra um pouco do verde abacate. Eu vou estar reforçando essa área agora para vocês verem
como é que foi feita, tá? Deixa eu só terminar aqui essas sépalas, que a gente vai já passar para lá. Tô colocando uma gotinha de marfim, que é a nossa luz, para dar uma clareadinha aí nessas sépalas. Então, agora a gente vai passar aqui para essas flores. E, gente, agora a gente vai estar fazendo o miolinho, reforçando aqui essa área amarelo ouro, tá? Depois a gente vai vir com o verde para estar realçando mais essa parte aí de baixo. Olha só. Né? Dando mais um sombreadozinho. E aqui nessa do meio, só no meio mesmo, tá? Deixei a tinta lá. Agora eu venho do lado oposto, de fora para dentro, colocando o branco para poder integrar mais nessa tinta verde que já foi colocada aí, tá bom? A gente vai colocar mais branco nas laterais para estar reforçando esse branco, tá? E fazendo a separação das pétalas. E do outro lado também. Nessas horas a gente coloca quem tá por cima e quem tá por baixo, tá? Olha só. Essa pétalazinha, olha, corro para lá e para cá e integro um pouco desse verde. E a gente vai colocar mais branco aqui nessas duas que tá na parte de cima. E vai deixar elas bem branquinhas, tá? Em cima, de cima para baixo ela fica bem branquinha mesmo, sem verde, tá bom? Mas do meio para baixo ela tem que estar esverdeadinha, que é a nossa sombra. E aí a gente vai fazer aqueles pestilo, né? Onde fica seguro lá o pólen, né? A gente faz aquelas artezinhas. Eu vou estar fazendo aqui com o sépia. É um verde escuro, tá? Não chega a ser como o verde pântano, né? Ele é mais pro marrom. Porém, dá um efeito legal quando se trata de sépalas. Depois eu vou vir com o amarelo ouro fazendo o pólenzinho da flor. E assim, como essa flor tá virada, a gente só coloca meia lua, né? Como se fosse uma meia lua, essas sépalas. Porque essas duas pétalas, elas estão viradas por cima, então não aparece essa parte daqui. Então, a gente vai fazer com amarelo ouro esse pólen, né? A gente vai dando umas gotinhas assim pra cima e pra baixo. A gente não coloca elas retas, tá bom? A gente coloca uma aleatoriamente, mas no mesmo ângulo. E agora eu tô colocando umas gotinhas de marfim. Não necessariamente precisa ser em cima do amarelo, tá? Porém, seria bom se chegasse a ficar em cima, né? Porque é como se fosse um brilho, mais que um brilho, né? Aí aqui eu vou estar fazendo esse outro morango. Vou estar colocando o amarelo ouro aqui por baixo. Esse eu vou estar mostrando como pode ser feito diferente do que eu fiz os primeiros, tá bom? Eu vou estar colocando o amarelo ouro aqui, em algumas áreas. E vou estar vindo com o verde abacate novamente, tá? Não vou fugir a tabela de cores, tá, gente? Olha só. Vou estar colocando verde abacate. Eu quero esse daqui também um pouco mais esverdeado, mas não tanto quanto o outro. Então, vai ficar só na área de cima. E vou dar umas manchadinhas assim. Não tem problema de ficar um pouco misturado. Gente, quando for fazer, não faça que nem a pessoa aqui que está ensinando, né? Comece por ele, tá bom? Não precisa você fazer as hastes do cabinho do morango primeiro não, tá? E nem a folha, nem a flor. Você faz aquilo que tá por trás, que no caso é esse moranguinho. Era por ele que eu deveria ter começado. Porém, eu já tenho um pouco mais de habilidade, então isso aí não me influencia não, tá bom? E eu esqueço nas horas de gravar que eu tô gravando também para iniciante. Então, amigas, vão lá, comecem. Quem tá começando, comecem por esse morango, tá bom? No caso, faça primeiro essa folha que tá atrás dele e depois façam ele para depois trabalhar quem tá por cima. O ideal para quem tá começando é isso, tá bom? Eu vou colocar um pouco mais não, vou colocar um pouco do marfim aqui para estar clareando mais um pouco essa área, tá? Deixar ela um pouquinho mais clara. E aí, olha, a gente vai já trabalhar o vermelho vivo, que é o nosso tom de vermelho que a gente está usando aqui nesses morangos. Então, tinta virada para fora, tá?
sempre batendo na mesma tecla. Por quê? Porque a gente vai dar o efeito, né, de bem retinho, a tinta não vai ficar espalhada para fora do risco, tá bom? E aqui, olha, cuidadinho na hora. Se você não fez que nem eu, né, tem que ter cuidado aí para não passar por cima. Se caso passar, tem problema não, viu? Só voltar com a outra tinta se a gente chegar por cima do verde. Dar uma limpadinha e depois volta com o verde por cima. E aí é só continuar, tá? Olha o vermelho vivo. Você coloca, né? Trabalha bem. E vai preenchendo tudo, tá bom? Sem pressa, com cuidado para não manchar as áreas que já estão pintadas. Tá vendo aqui? Onde eu passei o cabinho, foi que sujou um pouquinho aí onde tá o cabinho da flor. Eu passei o cabo do pincel que é para dar uma limpada porque já está seco, então não vai manchar. E olha só, nessa área aí que tá o amarelo, eu posso invadir um pouco com o vermelho, tá? Misturar bem essas duas tintas. Olha só. E assim, ó, vou trazendo pra cima desse amarelo mesmo, porque como eu falei, ele não vai ser tão verde quanto o outro. Só um pouquinho. Então, coloca assim, ó, pego a tinta, eu coloco onde é o vermelho puro e depois eu vou subindo, tá, gente? A gente não entra com o vermelho direto onde você pintou de amarelo, porque senão vai cobrir todo o amarelo, nem é isso que a gente quer os dois tons junto, tá? E é assim, ó. As 3 formas de fazer o morango, né, gente? Eu mostrei pra vocês. Um mais verde, um que está bem maduro e esse aqui que tá quase todo maduro. E assim, agora eu tô vindo com o vermelho púrpura, tá? E tô sombreando. Tá vendo essas áreas aqui que tá por baixo dessa sépola? A gente vai deixar mais escurecida mesmo com púrpura. Olha só. Só que é assim, como eu já expliquei para vocês. O púrpura, ele não pode cobrir todo o vermelho vivo. Então, a gente vai estar, assim, dando umas batidinhas e escurecendo somente mesmo as áreas de sombra, tá? Aqui, ó, no contorno, geralmente, do lado onde tá só o vermelho puro, eu gosto de colocar um bom contorno, tá? Só que eu venho trazendo para dentro e desmanchando um pouco mais. Eu não deixo ele parado, tá, gente? E olha só como tá ficando belo, né? Lindo o cacho de morango, né, gente? Vamos lá. A gente vai já está chegando ao final da nossa aula. Mas eu vou estar terminando aqui com essas sementinhas, né? Aqui, ó. A gente não coloca elas muito juntas, mas também não muito afastada. E também a gente não coloca em linha reta, tá, gente? Sempre um em cima, um embaixo, um do lado, outro do outro. E vai fazendo todo o processo que a gente já fez. Porém, vou estar repetindo para reforçar aí vocês terem aprendido de verdade. Vocês aprendam de verdade, tá bom? As gotinhas. E aí vai. E aí chega no mesmo processo que a gente já fez nos outros, tá? Pega a tinta amarelo bebê e vem circulando esses pontinhos cor de vinho. Só que como eu já expliquei, espera secar, tá? Não vai com muita sede ao pote não, senão vai dar errado. Como dizem, vai dar zebra. Então, gente, para fazer essa luz, eu comecei colocando o amarelo ouro, porém eu vi que não ia ficar do jeito que eu queria, porque não ia aparecer tanto. Eu queria colocar amarelo ouro porque ele tá por trás, e aí eu ia causar um efeito mais escurecido. Porém, eu vi que não deu muito certo, e até cheguei a colocar ainda, né? Só que eu vou
voltar atrás e vou pegar aqui o amarelo bebê para estar fazendo esse contorno, tá? Olha aí o amarelo bebê. A gente vai estar passando e fazendo essa luminosidade, né? Que a gente já fez antes, porém eu vou estar fazendo ainda para mostrar para vocês, né? E aí, olha, coloco do lado direito, né? E vou desmanchando, vou puxando essa luminosidade para baixo, né? A gente não deixa ela parada, tá? Posso até colocar aí deixando, mas depois eu venho com o pincel e desmancho para não ficar muito marcada, tá, gente? E assim, ó. E vou desmanchando. E olha só. Olha como fica bonitinho, gente. Tem algumas áreas muito pequenininhas, mas a gente ajuda já. A gente continua, né? Tem que colocar muito pouquinho de tinta, tá, gente? Com cuidado mesmo, mas vai colocar que dá certo. Se estiver seco, então já toda a tinta estiver seca, é um abraço. Assim, sempre tira o excesso de tinta, olha só. Mesmo nos lugares mais minúsculos, a gente consegue colocar assim com pincel pequeno, tá bom? Eu acho, não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que eu falei que geralmente eu começo a pintar com o pincel e eu levo com ele até o final, independente do tamanho da pintura, tá? Lógico, se for fazer essas gotinhas aí, que eu acabei de fazer com o nosso vinho, eu vou usar, lógico, o pincel filete, porque são pequenininho, então a gente precisa, ó. Eu vou estar ainda reforçando em algumas gotinhas dessa, que é a nossa semente. Porque assim, como eu já falei pra vocês, a gente passa, por isso que tem que estar seco, né? A gente passa o pincel e a gente acaba cobrindo um pouco. Então, a gente coloca pra dar uma reforçada. E depois a gente vem, espera secar um pouquinho e vem com o brilho, que é o marfim, que já tá até aqui me esperando. Ó. Dá esse fundinho assim, aí parece, né, que aí dá profundidade. Muito legal, gente. Eu amei pintar esses morangos. Dá um efeito muito legal. Ia pegando o amarelo bebê, não é amarelo bebê, é o marfim, tá, gente? Vou dar esse brilhinho aí, ó. E assim, tento colocar do lado oposto da luz, sempre, tá? Eu sei que às vezes a gente acaba esquecendo, coloca no meio, mas sempre dei a pincelada do outro lado, no lado esquerdo. No caso que eu coloquei do lado direito, a luminosidade, então esse brilhinho vai entrar na semente do lado esquerdo. E assim, algumas áreas ficou muito forte, eu venho com o pincel e vou e desmancho mais um pouquinho. Olha, quase nada de tinta no pincel para dar esses toquezinhos, tá? Mas faz toda a diferença, né, gente? Quando a gente vai finalizando, que a gente olha assim, nossa, muito legal. Agora aqui eu vou fazer este outro. Tá colocando aqui o brilho, né? Reforçar mais algumas áreas. Olha só, coloco assim do lado direito, como eu já falei pra vocês. Se eu comecei a luz, gente, do lado direito, sempre eu vou trabalhar os elementos com a luz do lado direito, né? Eu não posso fazer um morango com a luz do lado direito e o outro do lado esquerdo. Não tem lógica, né? A gente tem que ter uma perspectiva. E olha só. E agora eu venho desmanchando. Desmancho ao redor, tá? Assim, de cima pra baixo. Vou trazendo essa tinta pra baixo, tá, gente?
E assim, ó, tem alguns cantinhos que eu acho que tá faltando. Eu vou colocar porque eu tô achando que tá muito separado esses furinhos aqui desse. Furinho não, essas sementinhas, né? Eu vou colocar mais alguns. Que eu acho que tá merecendo. E olha aí. E agora a gente vai trabalhar ao redor deles, tá? Olha só. Aquilo que eu falei. Sempre do lado direito. Se eu comecei do lado direito, eu tenho que terminar do lado direito. Dá umas manchadinhas e vou espalhando, tá? Muita hora nessa calma. Mas é assim mesmo, gente. Pra mim não é que tenha que ter calma não, nem paciência. Pra mim é o normal, tá? Pra mim é o normal. Eu volto acho que 1000 vezes se for necessário e pra mim tá tudo certo. Às vezes eu já terminei a pintura, eu vou olhar e digo, não, tá faltando alguma coisa, não, faltou mais sombra aqui, mais brilho ali, aí eu vou e mexo de novo. E, gente, a gente nunca fica satisfeito. E olha aí como tá ficando, gente, a nossa pintura. Tá ficando muito legal. Colocando agora os brilhos, né, da sementinha. Do lado esquerdo. Depois eu posso vir contornando do lado direito, tá? Porque às vezes a gente apaga, né? Coloca a tinta, que é, no caso aqui é o marfim, para clarear. E acaba apagando essa sementinha. Esperar secar mais um pouco para poder fazer isso. E agora a gente vai passar para essa sépala, né? A gente fez os 2 moranguinhos que estão aí atrás. E eles precisam ter as sépalas pintadas. Então, verde abacate e o pântano, tá? Verde pântano. Eu vou começar aqui por trás, então eu vou ter que preencher essas áreas com o pântano. Sempre o que tá por trás, né, gente? Olha aqui, ó. A gente vai dando uns toquezinhos, tá bom? Eu não vou preencher tudo, só vou dar um toquezinho. Essa aqui, ó, que tá na frente, vocês viram que eu passei o pântano só no meio. Por quê? Porque ela tá na frente, então ela leva mais tinta clara, né? É só mais essa intermediária que depois eu vou trabalhar o marfim em cima delas, tá? Gente, de vez em quando eu balanço a câmera aí, me desculpem, tá bom? Já são. Deixar mais escurinha essa lá de trás. E agora eu venho com o verde abacate nessas áreas que eu deixei em branco. E ação. Passo o pincel várias vezes, que é para estar integrando uma tinta na outra e não deixar nenhuma marcação. Sempre pouquinho de tinta, tá, gente? Principalmente nessas áreas pequenas. Vou colocar nessa daqui, que tá por cima lá da folha. E eu vou integrar essa tinta. Agora eu vou colocar aqui, ó. Sem muita separação não, depois a gente pode vir separando. Olha só. Agora aqui nessa pontinha, ó, bem aqui tem uma curvinha, então eu vou colocar um pouquinho do verde pântano, que é para dar esse efeito de curvatura na sépala. Aqui na pontinha também eu vou colocar um pouquinho do verde pântano, que é para mostrar que ela tá para baixo. Essa aqui também eu vou colocar aqui. E a gente vai dando uns toques, né, gente? E colocando o que é para baixo, o que tá por baixo, colocando a sombra para mostrar que tá por baixo. E a gente vai organizando tudo. Coloca aqui.
Aqui em cima, ó, vou dar uns brilhinhos. E é só espalhar, tá bom? Olha só. Não cubra essa área onde eu coloquei o verde pântano, tá, gente? Olha só, vocês observaram como ficou aí a curvatura? Então, eu tô colocando o brilho agora nesse cabinho, tá? Que é pra mostrar que ele tá por cima da folha. E aqui no tronquinho eu vou deixar mais escuro. Aqui eu vou estar clareando um pouco mais, colocando ela por cima, tá? Olha só puxar mesmo. E a gente vai finalizando e dando os efeitos. Vocês observaram essa sépala, gente? Olha como ela faz a curvinha, tá? Agora, essa daqui de trás, a gente vai preencher com o verde abacate. E depois a gente vai repetir o mesmo processo, colocando a sombra. Quase a gente não consegue definir essa que tá aqui por trás, porém a gente vai estar dividindo aí, vai estar mostrando mais as sépalazinhas dela, tá? Umas pontinhas aparecendo aqui, a gente preenche tudo, tá bom? Olha só. Agora sim eu venho com o pântano e vou começar a dividir ela. Olha só. Essa área aqui vai ficar quase toda escura, porque tá por trás, então ela não tem muita definição mesmo, tá? Agora eu já vou vir aqui com o marfim, porque como tá por trás não tem tanta preocupação, né? Essa daqui eu preciso clarear mais um pouco. Agora sim. Dá um toquezinho aqui. E agora eu vou trabalhar aqui nessa pétala. Pétala não, gente, sépala, né? Olha só, colocando aqui um verde pântano. E nessa aqui eu vou colocar na parte de baixo. Começar a dar a pontinha, ó. A mão bem leve, tá, gente? A gente não segura muito próximo do começo do pincel, justamente para ficar um pouco mais leve. Eu ainda tô pegando muito para baixo. O ideal é pegar mais em cima um pouquinho, porque aí fica mais leve. Porém, às vezes, quando você se acostuma, não interfere tanto não, tá? Então, gente, estamos finalizando já. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô colocando os brilhinhos aí, mas já está quase pronto, né? Nossa pintura. Tô só finalizando. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Um beijo para todos e muitíssimo obrigada. Olha aí a nossa pintura.